Olá, gente, já começando a entrar aqui, esperando a Beth pra gente já ir aquecendo aqui o papo. Vai ser sobre cuidadores hoje. Ok. Ô, Renata! Quanto tempo! Você tá muito popstar das redes sociais. Acompanha a sua conta. Hilda, boa noite. Vamos lá, que Nega Brechó. Eu sei que a Nega Brechó comenta bastante coisa da Aptari, mas eu não tô conseguindo associar a pessoa. Escreve aqui pra mim quem que é, por favor. Rosana! Tudo bem, Rosana? Ai, que delícia te ter aqui! Depois eu quero saber de tudo sobre a sua viagem para Portugal, para Europa. Quero trocar figurinhas com você. Passa aqui no Campo Belo um dia, vem tomar um café aqui no escritório. Deixa eu falar aqui com a Beth, para ver se a Beth já tá entrando. Acho muito legal que você morou aqui pertinho, né, Rosana? Morou aqui no Campo Belo, na Gabriele. A minha mãe tem uma loja aqui na Vieira de Moraes. Há 40 e tantos anos. Cresci atrás do balcão, você acredita? Vamos ver aqui. Cadê a Beth? Ai, ai, ai. E aí, pessoal? Hilda é nova. Sim, venha visitar minha mãe. Ela vai ficar feliz. Ela adora quando o povo vem visitá-la. Vamos ver a Beth aqui. Aqui, Beth. Vou chamar a Beth para entrar. Certo. Deu certo? Deu! Muito bem! Deus, que coisa complicada a internet! Eu já Oi, não sou muito Ana fã. Lúcia, todo mundo entrando para acompanhar nosso papo. Vai ser papo muito legal. Vamos aguardar mais uns minutinhos, Beth, que o povo vem entrando? À vontade. E aí eu te apresento e a gente começa a nossa conversa. Só de já estar vendo a sua carinha, já sei que vai dar certo. O meu medo era não ver a sua cara. Bom, Hilda, bem-vinda. O que é, Beth? Desculpa. Eu falei que o meu medo era não ver a sua cara, né? Não, mas estamos aqui, todas. Isso Vai ser um mesmo. papo legal, acho que é um papo bem importante, né, que a gente vai ter, porque eu tenho recebido... É engraçado porque a gente usa como termômetro, muitas vezes, os nossos amigos e conhecidos, e tem muita gente me escrevendo ultimamente sobre cuidadores, com dúvidas sobre cuidadores, procurando empresas, se o cuidador tem que ser qualificado, aquelas perguntas que a gente discutiu um pouquinho, né? Ah, não, mas a faxineira de casa está lá há 40 anos, ela pode cuidar do meu pai, mas será que ela tem qualificação para isso? Ela é a pessoa mais indicada? Então, a ideia dessa conversa é realmente ser
tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar, sabe? A gente vai perguntar aqui hoje e a Beth vai responder para a gente. Tomara que eu esteja apta para responder. Ah, vai estar sim. Inês Piloto! Inês, bem-vinda à nossa live. Muita gente. Eu acabei de avisar uma amiga também que, enfim, estava com dúvidas sobre isso. Falei para ela que a gente ia ter essa live. Acho que vai ser bem interessante, Vai ser bacana. né? Bom, 7h01, as pessoas vão entrando e a gente já vai começando a nossa conversa, para não passar muito de uma hora, porque eu sei que as agendas também são cheias e o povo, né, a gente está competindo aí com muitas outras lives, né? Então, gente, bem-vindos ao Insta da Aptari 360. A gente, esse mês, está com uma série de lives na linha tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. Semana passada a gente falou sobre instituições de longa permanência para idosos. E essa semana a gente vai falar sobre cuidadores, que é um tema que está cada vez mais presente na vida das pessoas. Eu lembro que eu morei na África 2 anos, em 2007, então já faz 15 anos. E eu trabalhava com AIDS. Então a gente falava muito de caregivers, que era o termo em inglês. E não tinha tradução para o português. A gente usava cuidador, mas assim, com um certo desconforto, porque não era um termo ainda consagrado. E hoje, cuidador já é um termo que está no vocabulário de todo mundo conhece, todo mundo sabe de alguém que precisa, que usa, enfim. Oi, Luzia! Oi, Yara, Edu! O povo está entrando, muito legal. E aí, hoje a gente vai falar com a Beth Vasconcelos. O nome completo dela é Maria Elizabeth Bueno Vasconcelos. Ela é psicóloga, pedagoga, gerontóloga e cofundadora do Grupo Apoio, que, entre outras coisas, faz formação de cuidadores. Então, quando a gente começou, a Aptari faz 10 anos esse ano, quando a gente começou, o Apoio já existia, então a Beth está aí, assim, desde que a coisa do envelhecimento ainda era mato, a Beth já estava aí com cuidadores. Então, uma pessoa que tem muita experiência para, enfim, esclarecer as nossas dúvidas. Então, a ideia de hoje eu vou fazer algumas perguntas para a Beth para a gente aquecer o papo, mas a ideia é responder as perguntas de vocês. Então, assim, se você que está assistindo a gente tem dúvidas, se você conhece alguém que tem dúvidas, que quer saber, chama a pessoa para assistir, porque vai ser muito mais rico se todo mundo participar. Porque às vezes eu tenho perguntas aqui que não é a sua pergunta, e a sua pergunta pode ser pergunta de muitas outras pessoas. Então, mais legal quando todo mundo participa. Então, vocês vão escrevendo aqui, eu vou lendo. E já vou começar, então. Beth, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu adorei. Eu já te conheço há tanto tempo. Eu nem acredito que nós duas estamos aqui de novo. É muito bom estar com você. Sempre é bom, sempre é muito bom. E é muito legal a gente ver como esse mercado está evoluindo, né, Beth? O envelhecimento agora está na pauta dos jornais. Eu acho que a revista Aptari foi uma das primeiras a falar sobre o envelhecimento, lembra? Não tinha assim essa repercussão tão grande. E de repente, agora, em 2050, nós vamos ser o 6º país do mundo, o Brasil, a ter mais idoso. Cruzes. Pois é, por isso a gente precisa se preparar e essa discussão dos cuidadores é importantíssima nesse contexto. Luísa, Michel, Edviges, muita gente entrando, muito legal. Lala T. Ramos. Gente, vão entrando, vão mandando perguntas. Quanto mais gente participar, melhor. Bom, Beth, vou começar perguntando para você quando que é a hora de contratar um cuidador. Antes da gente conversar sobre a pessoa do cuidador, quando é a hora da gente contratar um cuidador? O idoso tem que estar super fragilizado, o idoso tem que estar demenciado. Qual que é a hora que a gente para e fala, agora é a hora de contratar alguém? Eu acho que vai depender, Lilian, de como a gente vai ser impactada por uma doença e como ela vai afetar esse paciente, né?
caso o idoso ou a idosa fique acamado direto, aí eu acho que o familiar pode sim contratar um cuidador para ajudá-lo, porque nesse universo do cuidado, ele exige muito esforço familiar. E nem sempre a gente está preparada para dar conta de tantos cuidados. Você vê, você tem higiene bucal, você tem banho para dar, que é a higiene corporal, você tem alimentação para preparar, você tem distração, porque senão a pessoa fica o tempo todo parada na televisão, ou não tem uma distração para ativar os seus neurônios. E, por fim, por que não? Proporcionar um bom sono. Se eu tiver atividade o dia inteiro, eu vou automaticamente ter um bom sono à noite, né? Mas veja, Lilian, eu estou com meus 2 irmãos há 2 anos e meio nos responsabilizando em dar lazer para o meu pai antes dele dormir, troca de fralda e, por último, rezar para que ele durma a noite toda. Se não, temos que ficar ao lado dele, acalmando para ele dormir, porque ele tem corpos de Levi. Não sei se todo mundo sabe, corpos de Levi, a pessoa fica com medo do anoitecer. E aí a pessoa fica muito inquieta. E no dia seguinte, se você não dorme, a gente fica um lixo, né, para trabalhar. Imagina isso acontecendo um dia, ok, não tem problema, você se recupera no outro. Só que quando você vai, daqui a 2 dias de novo, ter o seu plantão, você não volta a dormir direito de novo. Isso vai acumulando e trazendo um estresse para o corpo incrível. Eu li no Estadão, no dia 29 de junho, que o estresse pode acelerar o envelhecimento no sistema imunológico. Então, a gente tem que ter cuidado, mesmo que o paciente seja seu adorável pai. Você acha que as pessoas têm que refletir se elas estão passando do seu limite. E se tiverem, é melhor, não tem problema nenhum, culpa nenhuma em a gente dizer, eu não aguento mais, fiz o melhor de mim. Então, vamos procurar outra solução, né? Uhum. Eu acho que as coisas se resolvem assim. Então, eu acredito isso, que a gente deva contratar quando a pessoa está assim, mais na cama mesmo. Um cuidador. Você acha que, então, se a pessoa ainda tem uma independência, uma autonomia, o cuidador não é necessário? Porque, Deve... por exemplo, a pessoa, sei lá, tem um pouco de medo, mora sozinha e tem um pouco de medo de acontecer alguma coisa durante a noite, né? Nesse caso, você acha que um cuidador, a contratação de um cuidador se justificaria ou não? Eu acho que o cuidador ele justifica para ajudar a necessidade de cada pessoa. Então, eu não posso dizer aqui, só na cama que a gente contrata. Não, eu falei na cama por ser mais difícil, que exige mais da gente, das famílias com relação a esse cuidado. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que o pai dela, infelizmente, faleceu e ela não queria que a mãe dela dormisse sozinha, porque dá uma insegurança, como você mesma falou. Então, elas contrataram uma cuidadora para dormir. E a mãe não aceitava ser cuidadora. Então, ela chamava ela de dormidora. E tudo bem. Ela entrevistou, claro que a família antes entrevistou umas 3 pessoas. E aí, quem decidiu pela dormidora foi quem ia dormir mesmo, a mãe dessa minha amiga. Então, ela falou: eu vou ficar com essa, que ela vai dormir comigo. Que ela dormia num quarto e ela no outro. E ela está com essa dormidora até hoje, já vai fazer uns 4 anos que ela está com essa dormidora. Então, tem gente que precisa de cuidador quando já não consegue mais fazer suas atividades diárias e sente a necessidade de ter alguém ali. Às vezes, você não é que a pessoa precise estar com uma cadeira de roda, debilitada, não. Mas ela quer ter alguém para conversar, como você falou, né? De dia mesmo, uma companhia, porque às vezes os filhos têm que trabalhar, saem um dia inteiro e ela não quer ir, por exemplo, para um centro-dia. Eu quero continuar na minha casa. Ok, gente, não tem problema. E se ela aceitar a companhia de alguma pessoa, melhor. Aí você fazer junto as atividades, eu acho bem bacana isso. Uhum, uhum. Excelente. Então,
vai depender de cada caso. E Eu acho. idades do idoso. Temos que ter flexibilidade, né? Perfeito. É isso aí. Bom, a gente falou então de quando é a hora de se contratar, né, um cuidador. E aí, quem é esse cuidador? Porque em muitas situações a gente vê que a pessoa fala assim: meu pai teve um AVC agora, está com 80 anos, mas a faxineira que trabalha lá, trabalha há 40 anos, ele já está habituado. A gente coloca ela para ser cuidadora dele também. Tá certo, tá errado, é o mais adequado. O que você diz sobre essa situação que é muito comum, né? A gente ouve muitos casos em que a Verdade. Eu não sou radical quanto a isso. Né? Eu não sou radical. Eu acho até que, primeiro, se o paciente tem um relacionamento de confiança com essa faxineira, bingo, para mim já é um passo enorme, porque das coisas darem certo, porque já tem uma confiança nela. Mas dependendo de como vai ser esse AVC, que vai deixar a pessoa, talvez a faxineira não tenha todos os conhecimentos e ferramentas necessárias para cuidar desse idoso. Mas veja, você tocou num ponto muito importante, para mim, pelo menos. Algumas pessoas do nosso curso acham que para você ser uma boa cuidadora, você tem que amar a pessoa cuidada. E eu não concordo com isso, porque você não precisa amar para estar trabalhando como cuidadora, e sim ter respeito por essa pessoa, respeitar a história de vida dela, respeitar as escolhas. E se ela tiver autonomia, procurar ao máximo fomentar essa independência, porque isso aumenta a autoestima da pessoa. Quanto menos dependermos de uma pessoa para a gente realizar atividade diária, isso fortalece a nossa autoconfiança. Existe um vídeo, Lilian, que eu até utilizei no workshop que eu fiz quando a gente estava na pandemia. Não sei se você conhece, esse vídeo chama Dona Mariquinha. Já ouviu falar? Não. É uma senhorinha de 83 anos que ela mora na roça. Ah, E sim, sim, mostra sei a quem é. Ela mostra a sua independência. Ela acorda cedo, ela toma o seu café da manhã, vai lidar com a horta, vai tirar leite da vaca, enfim, todos os afazeres que uma roça nos exige. Agora, você já parou para pensar, Lilian? Se todas as senhoras fossem como a dona Mariquinha, quanta gente estaria desempregada, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, então, você acha que uma doméstica, dependendo da relação que ela tem, então, com aquela família, se já existe uma relação de confiança, ela pode sim se tornar uma cuidadora. Pode, pode. Eu acho que todo mundo, se puder, deve se capacitar para isso, porque quando a gente é capacitada, a gente adquire conhecimento e acaba tendo ferramentas para até atuar nesse mundo do cuidado. Quando eu te Uhum. falei a mim, se você já tem uma confiança, eu acho bom, porque já é um jeito para você entrar com o paciente sem ter aquele embate, sempre que pode ter, né? Uhum, Então, uhum. eu acho importante isso. A Entendi. comunicação, eu não tirei isso. Mas um cuidador que venha com uma formação, ele tem um conhecimento que uma empregada doméstica não teria. Você poderia ver algumas habilidades que esse cuidador que vem com uma formação específica para isso poderia oferecer para um paciente idoso? Eu acho assim, as habilidades que um cuidador deveria ter poderia ser de tolerância e flexibilidade, a meu ver, para trabalhar numa casa ou numa ILPI, que é o Instituto de Longa Permanência. Quando a gente tem um problema com o paciente, a gente não deve bater de frente. O embate é sempre ruim, muito ruim. Então, eu acho que a gente tem que aprender lá no curso, na Câmara, que a gente dá uma vez por mês, a gente tem que aprender a sair das situações difíceis. A Cláudia, a enfermeira,
ela, quando aborda a doença de Alzheimer, ela dá um exemplo, porque a maior queixa das pessoas que têm Alzheimer é: eu não quero tomar banho. E você não pode bater de frente com essa pessoa, dizendo: não, só tem que tomar banho, ou a senhora tem que tomar banho e tal, não sei o quê. Aí ela dá um exemplo muito legal. Tinha um pai e uma filha que ela tinha que fazer com que este pai, que tinha Alzheimer, tomasse banho. E ela já não sabia mais o que fazer. Ela se lembrou que ele sempre a levou para a praia. Então ela falou: Bingo, vou tentar isso. Ela falou: papai, hoje nós vamos para a praia. Você coloca o seu maiô que eu vou colocar o meu. E ela pôs o dela e ele o dele. E eles foram para o banheiro e ela ligou o chuveiro. E aí, conforme a água foi caindo, olha, Tibum, olha o mar, e isso e aquilo, eles foram tomando banho. Aí chegou aquela hora crítica, que ela falou: meu Deus, como é que eu vou fazer para poder lavar as partes íntimas, né? Que ela não queria entrar nesse trâmite. Ela se lembrou que ele falava para ela sempre que depois que, quando eles estavam saindo do mar, tinha que tirar a areia do bumbum. Então ela falou: olha, papai, sentou bastante aqui e o seu maiô tá cheio de areia. Tira a areia do bumbum e da frente e tudo. E assim foi. Aí eu te pergunto, isso é uma fórmula mágica? A gente vai conseguir, então, a resposta que eu estou dando é: leve seu pai para a praia? Não, né? Será que vai dar certo todos os dias? Acho que não. Mas eu acho que é uma das alternativas que a gente pode pensar em desviar, né? Para não dar um embate junto com a pessoa. Uhum, uhum. Então, pegando o gancho da flexibilidade, né? De você, o cuidador, na verdade, ele vem com estratégias que podem tornar a qualidade de vida do idoso melhor. Esse cuidado de mais qualidade, é isso? Eu acho também, eu acho isso. Você estava me falando, né, do curso que vocês oferecem lá no apoio. Você pode me contar um pouquinho sobre ele? Qual que é a grade? O que que os cuidadores aprendem? Quais são as principais dúvidas que os cuidadores têm e que eles enfrentam nas próprias famílias, né? Porque uma coisa é você também está fazendo curso e outra coisa é a experiência vida real, né? Você está lá com a família. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é o curso e como é a grade, o que que se aprende num curso de cuidadores. Então, o nosso curso, ele começou primeiro voltado para cuidadores familiares, né? Depois, com o tempo, nós fomos tendo muitos estudantes, fomos tendo cuidadores profissionais que foram à procura de autoalização, né? Então, hoje o nosso público ele é mesclado. E o nosso curso ele se divide em 5 pilares: a alimentação, a higiene, a excreção, o lazer e o sono. E ainda falamos sobre as doenças como Alzheimer, Parkinson, corpos de Levy, e também falamos sobre as emergências do lar, né? Porque a gente acha importante as pessoas terem essa noção. Normalmente, quando a gente utiliza as emergências do lar, nós procuramos usar uma estratégia de dramatização. As pessoas fazem uma dramatização porque a gente acredita que quando você está vivenciando aquela situação, mesmo que não seja verdadeira, aquilo grava no seu cérebro. E aí, quando você precisar dela, ela vem mais rápido, né, para você. Uhum, uhum. E é um curso de 8 horas, ele é gratuito e a gente já está nisso desde 2013. 2013. Capacitamos 8.000 pessoas já. E formação. Por isso que a gente fala para as pessoas que é um curso de certificado que a gente fornece de participação, porque a gente acredita que a gente dá uma pincelada no mundo do cuidar, né? Uhum. E a maioria dos participantes é composta de homens ou mulheres? Olha, não tem jeito. 99% é mulher. Eu tenho, assim, para contar nos dedos, nós tivemos agora no mês de. Eu estou em junho, né? Julho.
Nós tivemos no mês de junho 200 pessoas e nós tínhamos 10 homens. 200 pessoas e 10 homens? Uau! Tivemos que fazer dois auditórios, transmissão simultânea, porque saiu na Globo, aí aquilo foi uma loucura. Por mais que a gente tentasse ser organizada e pedir para só isso, quem confirmasse o e-mail, você sabe como é isso, né? Nossa, mas é uma discrepância grande, né? Por que que você acha que isso acontece? Os homens ainda não estão envolvidos no cuidado? Olha, são tantas variantes, eu acho, né? Por exemplo, desde pequena, a menina já é voltada para o lado do cuidar, cuida da boneca, cuida da casa, cuida da família, e o homem, culturalmente, já é mais educado a receber, a procurar trabalho, a botar o dinheiro em casa. Então, isso já vem vindo. Não que não mude, porque, olha, na minha família, nós somos em 4 filhos, 3 mulheres e um homem. E meu irmão ajuda full time. Palmas para ele, porque eu não tenho nada contra ele, ele ajuda muito a gente agora, nessa época do cuidado que nós estamos tendo, ele ajuda muito. Não é todo mundo, sabe disso. Mas eu Sim. acho culturalmente isso, né, Lilian? Você não concorda? Sim, eu acho que o envelhecimento é feminino, né? Então, assim, a gente tem muito mais mulheres do que homens, a população idosa vai ficando cada vez mais feminina, né? À medida que o tempo passa. E o cuidado também ainda cai muito sobre a mulher. Mas isso é algo que precisa ser discutido e precisa ser mudado também, né? Porque todos nós vamos precisar de cuidado e todos precisam dar cuidados também. Então, essa é uma bandeira que a gente tem levantado bastante nessa questão de, gente, né? Todo mundo tem que participar desse fenômeno, né? Porque todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai precisar Verdade. de... Eu estou lendo aqui alguns comentários muito legais. A Andrea Ribeiro fala: a verdade, conheci o trabalho de apoio e fui aprender por isso, familiar, para cuidar e envelhecer melhor. A Eliene está dizendo: o conhecimento e a técnica são muito importantes para nós cuidadores. O amor ao cuidar é essencial. A Luzia diz: dedicamos todo o amor materno para os nossos idosinhos. Ah, Luzia, que lindo! Betty, você falou muito da questão da estratégia, né? Então, o cuidador que passa por uma formação específica, ele traz algumas estratégias para cuidar melhor desse idoso. E eu queria falar um pouquinho das questões técnicas. Então, por exemplo, um cuidador, ele está autorizado a dar injeção no idoso, por exemplo? Ele ministra remédios? Como é que é? Qual que é a linha aí? Até onde o cuidador pode ir? Quais são as responsabilidades desse cuidador? Nós temos que ter uma diferença de cuidador e enfermeiro. Entendeu? Não é todo cuidador que está autorizado a dar uma injeção. Por exemplo, eu tenho um cuidador que dá injeção, mas ele é enfermeiro. Além de ser cuidador, ele é enfermeiro. Então, ele está acostumado a dar. Por exemplo, tem pacientes que usam... como é que é o nome daquele negócio que a Cláudia fala, meu Deus? Que você prende na perna. Eu esqueci o nome. IPEM, é isso? IPEM. Quando fica preso na bexiga, essas coisas você pode até mexer, mas você precisa de que alguém te autorize, te dê um cuidado. Mexer com a insulina, essas coisas. Né? Então, a gente necessita primeiro que o enfermeiro te ensine. Não é tudo que o cuidador pode fazer, não. Olha lá, a Cláudia está escrevendo. É sonda vesical que eu quero saber. Muito obrigada. Eu me lembrava do desenho. Eu me lembrava do desenho que é preso na perna e tudo, e que ela sempre fala. Isso não pode, só um enfermeiro. É a sonda vesical, ela falou. Então, existem atribuições que são só do enfermeiro. O cuidador não pode fazer. Um cuidador que não tenha formação em enfermagem não pode fazer esse tipo de procedimento.
Mas ministrar remédio, um cuidador pode. Entendi, Né? Porque entendi. ele sabe valer, né, meu Deus do céu? A pessoa tem que Sim. saber para poder separar tudo direitinho e dar na hora certa, essas coisas. Uhum. Aqui, só fazendo um comentário aqui, Mel Oliver enfrenta o descaso, falando só um pouco da questão do cuidado ser uma questão muito feminina, né? Enfrenta o descaso de alguns irmãos com nossa mãe e isso entristece muito. Infelizmente, há ainda a cultura de que os cuidados devem ser predominantemente tarefa feminina. É isso mesmo. A gente, infelizmente, ainda vive nesses tempos, né? Mas eu acredito o fato da gente estar discutindo isso aqui já é um bom sinal, né? A E não gente é todo mundo assim, né? Eu tenho na família um primo de 33 anos que cuida da mãe. É ele que cuida. Dá Uhum, banho. Infelizmente pegou Covid, ela é a irmã gêmea da minha mãe. Ela pegou Covid, tudo, ele cuidou dela e ele continua cuidando. Então, né? uhum. É um homem. É isso aí, mas ainda é minoria, né, Beth? Essa aqui é a Minoria. questão. Minoria. Beth, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Pessoal, eu tô aqui monopolizando as perguntas, mas por favor, mandem comentários, mandem perguntas se vocês tiverem, porque quanto mais gente participar daqui, melhor, Eu né? daqui, Lilian, não consigo ler tudo. Parabéns ao Grupo Tá, mas Apoio. eu vou lendo para vocês. Aqui, a Eliane está falando, parabéns ao Grupo Apoio, tenho aprendido muito com esse grupo, está sendo muito importante para mim. Beth, uma outra pergunta. Já está regulamentada a profissão de cuidador? Olha, ainda não. Ela está em Brasília para ser transformada em lei. A atividade de cuidador de idoso formal foi classificada pelo Ministério de Trabalho e de Emprego como ocupação. O código é 5162-10. Em outras palavras, enquanto essa atividade não for regulamentada, essa profissão não for regulamentada como profissão, os cuidadores de idosos, eles estão submetidos às normas gerais e comuns de todos os trabalhadores. Veja, são classificados como doméstico do lar, voluntário, autônomo, empregado, comum, seletista, aqueles que têm a carteira assinada, né? Eu acho que Uhum, quando essa profissão for regulamentada, as pessoas que hoje ficam sem regra de medida de como trabalhar e como negociar a sua contratação, elas vão passar a ter algumas regras mais específicas, detalhadas mesmo de como agir. Além dessa questão toda de trazer a aposentadoria, uma garantia, né? Para aposentadoria e ter uma carteira assinada com todos os direitos, sem esquecer que com a profissão regulamentada, os cuidadores vão ter um acréscimo muito grande de valor para a execução do cuidado que hoje eles não têm, né? Não são valorizados. uhum, uhum. Como eu falei para vocês, essa conversa aqui é tudo que você sempre quis saber sobre cuidadores, mas tinha medo de perguntar, então a gente não vai, assim, deixar de fazer nenhuma pergunta. E uma das perguntas que geralmente surgem é a questão de custos, né? Porque ter um cuidador é caro, né? Então, assim, quanto que custa um cuidador em média, Beth? Vamos dizer, se você puder trazer vários cenários para a gente, uma dormidora, ou um cuidador que fica só na parte da manhã, ou um cuidador que fica só no fim de semana. Você pode trazer alguns Cada um, eu vou dar mais ou menos uma ideia sobre isso, que eu fui até pesquisar para isso, porque a gente não tem assim, como não é um contrato, né, não é de carteira assinada, cada um pode combinar o que acha melhor com o cuidador, se ele não estiver dentro de uma agência. Então, um cuidador de 24 por 24 horas custa mais ou menos R$ 2.400 por mês. Um cuidador que é contratado para vir todos os dias e tem um dia de folga, mais ou menos R$ 1.210. Né? Você está vendo que o Rodolfo até está te dando uma ideia de 3.000, sei lá. Eu vou ler para vocês. Ter um cuidador, gasto mínimo é de uns 3 a 6 mil reais, isso como MEI. Por exemplo, Particular, por valor. se você tem uma agência de cuidadores, uma empresa de cuidadores que você trabalha,
A pessoa que contrata paga mais ou menos uns 4,5. Mas o cuidador mesmo, ele recebe na faixa de uns R$ 1.300, por aí. Por exemplo, eu posso contratar uma pessoa para ficar asa por algumas horas e 2 vezes por semana. Então, eu não tenho um contrato de carteira assinada, porque a gente precisa ter 3 vezes. Se contratar por R$ 25 a hora ou R$ 150 o dia. Depende do que ele combinar com a pessoa. Como diz uma amiga minha, tudo que é combinado, tudo que é falado, está combinado, acertado, está tudo bem. Deixa eu ver. Para dormir à noite, tem muita gente que só contrata para dormir à noite. Está na faixa de uns R$ 150 para você dormir à noite, essa pessoa. Mas dormir é para ela ficar acordada, hein, Lilian? Não é para ele dormir, porque a gente fala e a pessoa já acha que é para dormir, né? E tem gente que paga R$ 200. Eu sei de gente que paga R$ 200. Por isso que eu falei, mais ou menos 150 a 200. O Rodolfo está aqui falando, plantão de 12 horas, a agência cobra R$ 200 e paga R$ 120 para o cuidador. Olha lá, viu? O Oliver está aqui falando, Beth, sobre essa questão do aproveitamento de empregados domésticos nas atribuições de cuidadores, não esbarraria naqueles típicos entraves trabalhistas em que o empregado pode alegar acúmulo de função? Se ele trabalhar mais de 3 vezes por semana, é isso? A pergunta? Não, porque a empregada doméstica ela está contratada como empregada doméstica. Mas se ela começa a desempenhar a função de cuidadora, muitas vezes ela pode entrar na justiça e falar, olha, eu tinha um contrato de empregada doméstica, mas também desempenhava a função de cuidadora. E isso é algo que muitas famílias têm medo. De ter um processo trabalhista, porque... né, por desconhecimento, muitas vezes, né? Porque às vezes até aumenta um pouco o salário da pessoa, mas tem um acúmulo de função aí que não estava condizente. Enfim, então você poderia falar um pouco. Risco a gente pode correr, sim. Mas para evitar esse risco, quando você senta para conversar com a pessoa, você fala, olha, eu quero contratar você para fazer este tipo de serviço. Por exemplo, vamos supor, eu vou contratar um cuidador para minha mãe e vou dizer, olha, a minha mãe ela é sozinha em casa. Então, eu quero que você faça o café da manhã dela, faça o almoço dela, dê um lanche da tarde, faça o jantar dela. Limpe a cozinha e, por exemplo, limpe o banheiro 2 vezes por semana. Você pode conversar isso com a pessoa antes. Você aceita de ganhar trabalhando assim com essas funções? Aceito. Então, cabe à pessoa que aceitou esse tipo de combinação. Não dá para você depois ir lá e botar a pessoa no pau porque falar, eu estou acumulando as funções. Por isso que eu falo, se a gente conversar antes, você vai aceitar ou não. Você fala, não, por esse preço que eu vou fazer tudo isso, eu quero ganhar mais. Ok, é um direito que você tem. Mas eu acho que tudo que a gente combina com a pessoa é acordado. Se a pessoa concordar, não tem por que depois ir colocar no pau. Eu sei que ocorre isso, mas... até o Rodolfo falou que a gente deveria, no mínimo, saber seus direitos e deveres. É verdade. Pois é, Rodolfo, combinado não sai caro. É isso, é isso mesmo. Se a gente conversa, tá tudo combinado, não tem surpresa lá na frente, né? Ô, Beth, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Existe alguma diferença? A gente estava falando, né, que o cuidado é feminino, geralmente a mulher que oferece esse cuidado, né? Que são as mulheres que estão fazendo o curso de cuidadores e tal. Existe alguma diferença no cuidado de homens e mulheres? Porque, por exemplo, a minha avó, né? Ela ficou acamada muito tempo, teve cuidadoras, mas ela só queria cuidadora mulher. Ela não aceitava cuidador homem de jeito nenhum. Existe isso? Existem famílias que preferem cuidadores homens, cuidadoras mulheres, e também tem a questão de ter a força física também, porque muitas vezes precisa, enfim, mudar o idoso de posição, e às vezes se é uma mulher um pouco menorzinha, mais magrinha, não tem força para levantar o idoso. Então,
Isso também conta na hora da contratação de um cuidador? Eu acho, porque a primeira coisa que a gente deve, quando a gente levar em conta, né, quando vai contratar alguém, é ver o gosto da pessoa que vai ser com quem ela vai conviver. No caso, você tinha a sua avó que queria uma mulher. E no meu caso, meu pai não aceita mulher. Ele quer homem. Então, se alguém vai mexer com ele nas partes íntimas, ele reclama. Então, sempre que estivemos em hospital, a gente se deparava com esse problema, porque nem sempre temos enfermeiros, né? Porque às vezes eles estão ocupados, então vai enfermeira ajudar e ele não aceitava. Uhum. É uma coisa que pode acontecer. Então, eu acho que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é saber a vontade da pessoa. Se eu quero ser tratada, se eu quero ter uma cuidadora, mulher, vocês vão contratar uma cuidadora mulher para mim. Não me vem com um homem se eu não quero, eu não me sinto bem com eles. Eu acho que a gente tem que respeitar a escolha dessa pessoa, né? Isso sim é respeito para mim, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante da gente ressaltar aqui, né? Porque muitas vezes, você até estava falando, né? Que muitas vezes os cuidadores, eles são contratados porque, enfim, o idoso está acamado, a família não está mais dando conta, mas o fato da pessoa estar acamada e, às vezes, não ter tanta independência, não quer dizer que a vontade dela não deva ser respeitada, né? Então, a gente sempre precisa ouvir o idoso, que é quem vai ser cuidado, né? E respeitar a vontade desse idoso. A gente acha que isso já está mais do que batido, que as pessoas já estão entendendo isso, que não existe mais isso. Por que você fica repetindo isso numa live? Eu vivenciei isso agora há 2 semanas atrás, mais ou menos, dentro de um hospital que não interessa o nome, mas a pessoa na recepção falava, meu pai ao lado e eu aqui. Ela falava comigo, ele tem o quê de doença? Eu falei, a senhora pergunta para ele, que ele está aqui ao lado, ele sabe responder. Ah, sim, desculpe. Ah, o senhor tem o quê de doença? Ah, tá. Ah, ele toma quantos remédios? Eu falei, moça, eu sou a filha, mas ele tem boca, ele está ótimo. A senhora pergunta para ele que ele responde. Então, as pessoas ainda têm aquele preconceito de que o idoso não sabe nem mais responder, porque olha, é verdade isso, que preconceito isso. A gente vai ficando mais velha, é muito frágil, então a gente não é capaz nem mais de dizer o que está sentindo e o que está não sentindo. Tem que ser outra pessoa para responder pela gente. Isso é o fim da picada, eu acho um horror. Mas acontece isso, viu? Sim, sim, acontece muito ainda. Vamos lá, o Rodolfo está falando aqui, né, dessa coisa dos cuidadores homens. Cuidador homem é bem solicitado, está bem escasso no mercado de trabalho. É Conheço verdade. muitos cuidadores homens que estão 100% no mercado e está bom demais o mercado para cuidador homem. Então, fica aí a dica, pessoal. A Mel, não sei se é o Mel, a Mel, pago 2 cuidadoras para minha mãe. Uma delas, que vem 3 vezes por semana, optou por ser MEI e, portanto, não me obriga a registrá-la. Isso também garante a ela de que ela esteja se privando de direitos. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, Mel. Depois você fala para a gente. André, aqui, em questão de contratação, há também um entendimento equivocado como esse. Olha o anúncio. Olá, boa tarde. Preciso de uma secretária do lar para trabalhar de segunda a sexta e ficar com o idoso. É verdade, de fato. Esse anúncio, né? Ele é muito amplo. O que será que vai fazer com este idoso? Porque na hora, muitas pessoas acham que cuidar de um idoso é ser acompanhante. Chegar lá, acompanhante é para sentar do lado e não falar mais nada, né? Eu sempre fico pensando nisso. A gente chegou até a conversar sobre isso, né, Lilian? Lembra? De como é importante você, quando assume esse papel de cuidador de idoso, que você tem que ter uma responsabilidade. O que é essa responsabilidade? É você não achar que, como você é cuidador, eu posso sentar do lado do idoso e eu não estou ali com ele, porque só está o meu corpo. Muitas vezes o idoso fica 99% mexendo no celular. Ele não dá atenção à pessoa que está ao lado. Em vez de usar essa tecnologia a favor dele, que você pode pegar o celular, mostrar bichos para eles, mostrar um show de música que ele goste. Não quero ver isso. Ah, então vamos fazer um jogo, vamos fazer uma forca.
usar a tecnologia a favor para dar um interesse para essa pessoa. Não, fica vendo Facebook, Instagram, que isso são mais importantes para eles, né? Então, essa responsabilidade é muito importante, pelo menos para mim, meu Deus do céu. Beth, como a família deve se preparar para receber o cuidador? Um cuidador externo. Depois a gente fala... Ou talvez acho que a gente pode fazer invertido. Eu tenho aqui uma pergunta sobre o cuidador profissional e o cuidador familiar, né? Em qual caso é melhor um cuidador profissional? Em qual caso é melhor um cuidador familiar? Como é que a gente faz essa diferenciação? O cuidador familiar teria que também ter algum tipo de formação? Você acha que ajudaria a proporcionar um cuidado melhor ao idoso? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, sou suspeita para falar isso, né? Porque eu fui pega de surpresa de uma hora para outra, né? Meu pai teve um AVC, eu não estava preparada com toda a minha formação para cuidar de alguém. E, de repente, a gente teve que cuidar. Então, nós, famílias, estamos cuidando. E a gente contratou um cuidador para ajudar, porque é muita coisa para um familiar sozinho dar conta. Depois vem as consequências. Se a gente acha que a gente é super mulher e que a gente aguenta fazer tudo sozinha, uma hora o corpo vai falar: socorro, você está errada. Ou a sua cabeça. A gente acaba pegando uma doença. Ué, o que vai fazer? Porque o estresse é muito grande. Esse mundo do cuidar não é fácil. E, por exemplo, pegar um cuidador profissional é muito bom também, se a pessoa tem condição, né? Às vezes a gente não tem condição financeira para contratar uma pessoa. Então, a gente procura se munir de conhecimento, como o nosso curso deve ter vários cursos gratuitos para você saber como fazer na hora que você precisa dar um cuidado para essa pessoa, né? E usar a criatividade, sabia, Lilian? Eu acho que quando você está cuidando de uma pessoa, a gente não deve menosprezar a inteligência dessa pessoa. Porque muitas vezes você fala assim: eu não vou dar essa atividade para essa pessoa porque ela nem mais vai se interessar. Você tem que experimentar. Se ela realmente não se interessar, ok, vamos partir para outra coisa, realmente isso aqui não deu. Mas a gente não pode já tomar de antemão, de achar que a pessoa, não, sabe, porque ela é idosa, e ela não gosta disso. Ela nem vai se interessar por isso. Aí você perde a chance de oferecer para essa pessoa, né? Uma atividade que dê um interesse. Aqui a Luzia falou, nos dão suporte de criatividades para amenizar momentos difíceis com nossos clientes. E aí ela segue. Ser cuidadora é fazer uma viagem no escuro. Vivenciar medicina nenhuma tem noção lógica da coisa. Eu concordo com ela, porque são tantas coisas que a gente vai descobrindo ao longo do processo e é cada vez uma coisa diferente. Ela tem toda a razão. É no escuro, mas a gente procura se capacitar para pelo menos acendendo as luzes aos poucos. Eu acho isso. É isso aí, né? E aí, assim, a minha próxima pergunta é como a família deve se preparar para receber o cuidador, né? Eu acho que, olha, quando você vai receber uma pessoa diferente, é um estranho que vai entrar na sua casa, né? Por mais que você saiba que você tem que contratar uma pessoa, porque você está necessitando do serviço dessa pessoa para te ajudar, para te deixar mais calma, você ter tempo de trabalhar, vai cuidar da pessoa que está necessitando desses cuidados. A gente tem um pouco de receio, né? Porque você não sabe como é que ela vai entrar. Quem é essa pessoa que vai entrar na minha casa? Será que eu vou me adaptar a ela? Então, eu acho que quando a gente entra na casa de uma pessoa, a gente não tem intimidade com essa pessoa, o cuidador. Fica difícil oferecer até uma atividade para ela, do que ela precisa ou não. Então, se eu fosse um cuidador, que eu estivesse entrando na casa de uma pessoa, eu iria com muita calma, eu iria sentir a família, explicar
as atividades que eu poderia oferecer, mas que não, eu não vou oferecer tudo de uma vez, porque não é o que eu tive com uma pessoa de sucesso que eu vá ter com essa. Eu sempre chamo atenção no curso para a gente ter o maior cuidado em não automatizar. Sabe o que quer dizer isso, né? Automatizar o cuidado? De eu achar que porque esta pessoa gostava de dominó, eu vou dar dominó para você, você vai gostar de dominó. Não sei, né? Então a gente tem que sentir e vai dando aos pouquinhos. Eu acho que a gente vê a casa como um todo e aos poucos a gente vai conseguindo saber as diferenças que existem dessa pessoa e vai entrando nesse mundo devagar, porque eu acho que não dá para entrar assim, bum, ó, eu sou ótima, eu sou o cuidador, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu não sei o quê. A família tem que estar aberta para receber e a gente, como cuidador, também tem que estar aberto para ouvir o que a família tem para nos dizer. Aí eu volto, caio naquela fala da escuta ativa, né? Que a gente tem que ter uma escuta ativa. O que é isso? Quando a gente entra numa casa, a gente tem que estar de corpo e alma juntos para a gente saber o que é que a família vai esperar de mim e o que eu posso dar para esta família, se é que você consegue me entender, se eu consigo oferecer para ela uns cuidados com a pessoa da família que eu vou tomar conta. A gente tem que acrescentar pequenos momentos alegres, porque a vida é feita disso, né, Lilian? Pequenos momentos. Eu acho. É fácil ter escuta ativa? Deixar os problemas de lado? Eu não acho. Eu não acho, pelo contrário, mas quando a gente se propõe, como cuidador, a ser o extensor desta pessoa, a gente tem que ser o detetive, aquele detetive o maior tempo possível das escolhas desse idoso, para a gente atender essa pessoa com a maior qualidade de vida, né? Para dar para eles. Ou seja, se você é um cuidador e vai entrar numa casa, entra com seu corpo e com a sua alma, de coração aberto. Porque não é uma profissão igual a um arquiteto que vai montar uma casa para você. É diferente, né? Uhum, É uhum, bem diferente. Então, eu acho que a chance das pessoas já se entenderem, se você vai para ouvir as necessidades e propõe também falar o que você sabe fazer, e se adequar, contrata, né? Você não vai contratar o primeiro cuidador, você tem que. O seu coração tem que bater com o dele, né? Para poder. E o principal é o idoso ou a idosa que tem que gostar dessa pessoa. Falar, eu gosto daquele, esse não. A gente não tem empatia por todo mundo, né? De uma hora para uhum, outra. uhum, Se cria, a relação vai se formando, eu acho. uhum. A Eliane Rothschild falou: aprendi muito com os profissionais do home care, Legal. cuidadores que nos atendiam. A Luzia diz: a família tem que estabelecer uma boa comunicação com regras e necessidades claras. Essa é a É. minha maior dificuldade. É que eu acho que, eu dando pitaco aqui também, não sou especialista em cuidadores, acho que talvez a Beth pode até comentar mais isso, né? Mas é que eu acho que às vezes a família também está um pouco perdida, né? É. Porque ela com aquela necessidade, o idoso está exigindo mais cuidados, a família não está dando conta, está trazendo uma outra pessoa de fora, mas ela também não sabe muito bem o que esperar. Por isso, até que a gente fez essa live, para esclarecer um pouco isso. O que eu devo esperar? O que eu posso pedir para o cuidador ou não, né? E aí, esse canal de comunicação tem que ficar bastante aberto. E dá medo, né, Lilian, da gente, por mais que a gente queira contratar uma pessoa, vem aquele sentimento de culpa dentro de você, dizendo: puxa vida, eu não fui capaz de cuidar dele dentro de casa. Sabe, eu tenho que ter uma ajuda extra. Dá um pouco de frustração isso. É normal, eu acho. Mas se a gente está com o coração aberto, tanto eles como nós, eu acho que já facilita a escuta. Nossa, enorme, Uhum, enorme, enorme. Porque eu acho que quando a gente está nesse mundo,
A gente tem que ter muita humildade. Eu acho que a gente aprende isso. A gente tem que ter humildade e aceitação. A paciência vem junto. Porque para a gente trabalhar dentro de nós, quando a gente está com alguma dificuldade, que a gente vê que essa pessoa tem uma dificuldade, automaticamente você acaba dentro de si desenvolvendo essas habilidades de paciência e resiliência para poder até ouvir o problema dessa pessoa, né? E não atropelar essa pessoa. Então, eu creio que se a gente tiver humildade, aceitação, a gratidão, ela vem junto também. Mel Oliver diz, o processo seletivo é desgastante muitas vezes, porque há muitas pessoas não qualificadas. Difícil contratar um bom profissional. Verdade. É verdade. Quando a gente contrata de uma agência, vem várias pessoas. E tem cuidador que nem sabe o que é que está fazendo ali. Sabe? Uma vez eu entrevistei um cuidador e ele falou assim, a senhora acha que eu tenho jeito para ser cuidador? A senhora acha? Essa é a minha profissão? Eu falei, meu filho, é uma resposta que eu não posso lhe dar. Quem tem que dar essa resposta é você. Mas eles se assustam, né? Com uma pergunta dessa, filha. É o despreparo, como foi falado. Pois é. Cris Finotti faz uma pergunta. O cuidador que fez curso recente está tendo muita dificuldade, pois a pessoa é totalmente dependente. Desde os 20 e poucos anos, ele determina tudo, os procedimentos são rígidos e inflexíveis. Qual a orientação? Bom, ela quer uma orientação de lazer para essa pessoa ou de cuidados com essa pessoa? Não, eu acho que é em relação... Cris, você pode falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais qual que é a situação aqui? Porque a pergunta que ela falou foi assim, de procedimentos rígidos, né? O que eu entendi é como tornar essa relação um pouco mais flexível. Foi o que eu entendi, mas me confirma aqui, Cris, se é isso mesmo. Orientação de cuidados? Eu tenho uma ideia. Você lembra daquele filme? Agora não vou me lembrar o nome, mas que tinha um moço que era totalmente dependente, que eles estavam contratando as pessoas para ajudar esse moço que estava numa cadeira de rodas. Você lembra dele, Lilian? E o cuidador era um moço que ele tinha saído da prisão e aí caiu nessa casa de rico. Os intocáveis, os intocáveis. Isso mesmo, boa lembrança. É que às vezes eu tenho Alzheimer, né? Me falha um pouco. É exatamente isso, eu acho, né? Você lembra? Ele caiu nesse mundo e lá também era tudo rígido. Eu me lembro disso. Quando ele entrou, falou: você tem que dar banho nele, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ele, no começo, ficou horrorizado, porque eram tantas regras dentro para ele que ele falou: não, eu vou desistir disso. Esse mundo não é para mim. Mas depois o dinheiro falou mais alto, ele acabou voltando. E eu me lembro desse filme, como ele fez do trabalho dele. Eu sempre falo isso. Quando a gente tem um trabalho e você consegue criar uma relação boa com a pessoa que você está cuidando, parece louco isso que eu vou falar, mas as suas obrigações, quando você tem uma relação boa com quem você cuida, elas deixam de ser obrigações. Elas passam a fazer parte de um cenário agradável, sabe? Até de um lazer. Porque você tem prazer em fazer aquilo. Você lembra que depois da metade do filme, as atividades para eles não era mais obrigação. Ele tinha que dar banho, vamos dar banho. Então ele dava risada, colocava filme, colocava música alta que ele gostava. Então eu acho que tem que usar estratégias até do próprio cuidador. A criatividade, eu sempre falo isso. Quanto mais criativa a gente for, lá no curso eu brinco, que a gente não... Essa pessoa que tem Alzheimer, tem dificuldade para tomar banho, aí eu falo, então por que vocês não pegam uma máquina de bolinha de sabão e coloca no banheiro e fala, olha, o que está saindo lá de dentro? Ninguém vai imaginar bolinhas de sabão saindo
do chuveiro. É uma coisa diferente. Eu me lembro, esses Invencíveis, lembra? O cara fazia loucuras com ele. E você acaba transformando. Então, transforma as suas atividades da maneira mais leve que você possa, que elas deixam de ser obrigação e passam a ser lazer. Eu acho que essa é a minha melhor dica para essa pessoa. A Cris falou, por exemplo, o paciente não aceita o modo do banho e ir ao banheiro, etc. Ele chora, pois está fragilizado, pediu demissão antes de experimentar. Vou indicar o filme. Legal. Os Intocáveis. É uma coisinha que vai começando, né? É isso aí. Aqui a Luzia fala, uma preparação silenciosa e mal-sucedida ocorre conflito entre paciente e cuidadora. É necessário dedicação. É isso aí. Eu vou pegar aqui um outro gancho da Mel, falando sobre o autocuidado do cuidador, né? Porque a pessoa está lá cuidando e é um trabalho que é desgastante. Não importa se você é um cuidador profissional ou se você é um cuidador familiar. O trabalho é altamente desgastante. E muitas vezes, nesse processo de cuidar do outro, a gente acaba se esquecendo de cuidar de nós mesmos, né? Mel diz, e quem cuida tem que ser cuidado também. Fiquei exausta cuidando da minha mãe e me compus de um modo que consigo agora usufruir um lazer, um fim de semana por mês. Isso é super necessário. Então, Beth, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do autocuidado do cuidador. Como é que o cuidador consegue manter a sua saúde em dia, tanto a saúde física quanto a saúde mental? Que dicas que você tem para dar? Bom, eu acho a primeira dica que eu dou é você fazer exercício físico. Porque para mim é muito importante. Quando eu estou nesse mundo do cuidado, eu primeiro faço uma atividade física de manhã, porque ajuda até os neurônios, sabe? Você consegue enxergar as coisas com mais calma, você fica menos estressada. Tem gente que prefere fazer relaxamento. Ok, faz yoga, lê um livro, tem um passatempo. Eu acho que essas coisas tem que ter, sim. Quando você começa a partilhar o tempo com uma pessoa que você está cuidando, ele deixa de ser seu tempo. Ele passa a ser nosso. Você vai partilhar o seu tempo de cuidado com todas as limitações que vierem, né? Então, o conselho que eu dou para quem está assim, preparado para ser um cuidador, procura transformar o momento, como que eu digo, procura transformar ele ressignificando o seu cuidado. E nunca deixe de se cuidar, porque se a gente deixar de se cuidar, vai virando uma bola de neve. Isso vira uma bola de neve. E depois a gente não consegue mais sair. E quando você percebe, você pode até estar deprimida e nem sabe explicar que está deprimida. Sabe? Você chora à toa. Já me aconteceu isso, sabe? Com todos os cuidados que eu tomo, já me aconteceu. Ainda mais nessa pandemia que a gente vivenciou, que a gente ficou muito tempo trancada. Você não tem aqueles que eu falo, aqueles pequenos momentos de alegria, não existiam. Então, você acaba entrando numa depressão. Cuide-se primeiro. A gente tem que estar sempre bem arrumada, penteado o cabelo, passar uma maquiagem. Como é bom você se olhar no espelho. Eu não deixo, olha, o que a pandemia para mim serviu foi aprender a ter cuidados com a minha pele do rosto, que eu não tinha. Eu sempre odiei isso. Mas agora, todos os dias, tanto de manhã como à noite, eu aprendi a limpar a pele e passar um creme, um hidratante, um protetor solar. Sempre faço isso. Isso eu ganhei com a pandemia. Exercícios, boa alimentação. Sempre dá uma escapada. Não tem essa de dizer, mas quem é que vai ficar cuidando? Gente, não me interessa. Fala com a família, vamos pagar uma pessoa para me substituir, para eu sair 3, 4 dias. Eu necessito ficar sentada, tomando uma caipirinha, olhando o mar, gente. Como faz bem isso? Eu vou voltar melhor, mais relaxada, com outras ideias até para usar no meu cuidado. Se eu ficar 24 horas sempre, sem nenhuma folga,
Não vai prestar, porque o corpo vai acusar uma hora isso, né? Tem gente E que o, tem isso. e o cuidado começa a ser comprometido, né? O cuidado começa a ser de má qualidade, porque você está tão cansado, você está tão exaurido que você não consegue prestar um cuidado de qualidade. Beth, tem uma pergunta aqui da Inês Piloto. Como Sim. a família... Essa é uma pergunta boa. Como a família pode fazer a supervisão desse acompanhante, então do cuidador, quando o idoso reside sozinho? Então a família mora longe, Ah, contrataram um cuidador para cuidar do idoso. E a pergunta dela é: como é que a família consegue fazer essa supervisão à distância? olha, eu não sei. Eu já vivenciei, assim, sou de casos que tem a família, mas que puseram câmeras na casa. Eu não sei se isso é a melhor solução, mas foi um jeito que a família, por morar fora, queria ter um controle. Então, tinha câmera em todos os lugares. E eles sabiam o que estava acontecendo. E a cuidadora, quando foi contratada, sabia que tinha câmera. Sim, isso é importante, gente. Não Não vai foi uma coisa câmera escondida, escondida. tem que Não foi. avisar. Se acha uma É, suspeita, tal. porque, olha, a gente mora em Belo Horizonte e a minha mãe mora em São Paulo. Então, a gente quer saber como ela está. E as câmeras, eles falaram para essa pessoa, já existiam antes de você estar sendo contratada. Porque a gente, era um jeito da gente dar uma olhada na minha mãe. Se acontecesse alguma coisa, demorava demais, a gente ligava o telefone. Se o telefone fica fora do gancho, tinha que chamar a vizinha para saber se estava tudo bem. A gente se virava assim. Até que a gente resolveu botar as câmeras para ter esse cuidado. Então, é um jeito de quem mora em outro lugar pôr câmera, mas avisar a pessoa que, olha, está tudo sendo Sim. monitorizado. Vamos lá, Rosane Buda. Qual orientação quando. Essa é uma boa também. Qual orientação quando o cuidador fica muito familiar e confunde o profissional com a proximidade familiar? Então as linhas ficam meio assim, né? Se misturam. Começa a ficar muito próximo e aí esquece que na verdade foi contratado. Como é que a gente coloca essa relação nos trilhos de novo? Eu tenho um exemplo pessoal. A gente está com um cuidador há 10 anos e meio. Então, Uau! ele já é da família, praticamente. Ele é contratado por uma agência, a gente dá a folga dele, tudo. Eu nunca tive esse problema de passar a linha. Mas eu acredito, se uma pessoa passa a linha, você, com jeitinho, coloca a linha de novo. Entendeu? Sem ser mal educada, porque eu acredito muito no diálogo. E acredito muito em ser verdadeira, em falar o que está me desagradando. Então, eu vou dizer para essa pessoa, vou te contratar, Lilian, vou dizer, olha só, Lilian, adoro você, acho seu trabalho muito legal, mas eu não estou gostando que você não está dando atenção mais ao meu pai, porque você não senta mais com ele, você só está fazendo as atividades básicas. Então, eu tenho ainda essa liberdade para falar com você. Se a pessoa for razoável, ela escuta o seu desgosto e vai tentar melhorar. Porque é assim em qualquer lugar, em qualquer profissão. Se você fala, meu filho, não está dando certo assim, eu não estou gostando do jeito que você está fazendo o seu trabalho, ou você muda para adequar o seu chefe, você vai sair, né? Uhum, uhum. Legal. Gente, a gente já está com mais de uma hora de live aqui, então a gente já Vi passar o tempo, juro por Deus. passou rapidinho, né? Você viu? Achei muito legal, gente, que todo mundo participou, compartilhou as experiências. E eu acho que isso é muito importante, as pessoas compartilharem as experiências que têm, porque isso também pode ajudar outras pessoas que estão assistindo. Beth, eu vou fazer uma última pergunta para você. Mel, sim, dialogar é o melhor caminho, mas há pessoas que se melindram facilmente. A gente está lidando com os seres humanos, né? A minha última pergunta é a seguinte: vocês já formaram 8.000 cuidadores, né? Com a Grupo E Apoio. a gente não forma cuidadores, a gente só capacita, né, Lili? Capacita, sim. Vocês capacitam. Porque a gente precisa explicar bem que
para quem quer ser um cuidador, vai fazer um curso de formação que são de 180 horas. A gente só dá um de 8 horas e meia. É diferente. Uhum, uhum. Bom, então vocês capacitam cuidadores, né? É, tem algum caso marcante, alguma história que nesse tempo todo de apoio você fala, puxa, essa história realmente fez valer a pena nosso trabalho, essa ajudou um idoso, ajudou uma família. Você tem alguma história assim para contar para Bom, gente? a gente explica sempre que o certificado é só de participação, que ele não garante um emprego. Mas eu não estou falando mentira. Muitas pessoas, eu acho que pelo menos umas 50 pessoas que já fizeram o nosso curso, falam que, como elas recebem aquele certificado, elas acabam arranjando um trabalho, que a gente foi responsável por isso. E a gente explica, gente, mas isso não quer dizer nada, a gente só está dando uma pincelada para vocês. Se vocês arranjarem o trabalho, é mérito de vocês, né? Agora, tem um caso que eu nunca vou me esquecer. Nós estávamos no auditório dando a aula e tinha uma criança de 8 anos fazendo o curso com a gente. E aí, eu dando a aula, e ele levantava a mão e fazia perguntas pertinentes ao cuidado. Aí a gente descobriu que essa pessoa... Ixi, agora tá sem som, tá sem som, Beth. Não te escuto. Será que é a sua conexão? Voltou? Voltou, Alô? agora voltou. Alô? Voltou. Não sei, Agora não, é porque voltou. tinha uma pesgando, aí eu tentei desligar aqui. Eu sei que essa pessoinha de 8 anos, uma graça, ele cuidava, era um menino, ele cuidava. Então ele pediu, Da mãe. ele Agora sim. pediu para a mãe inscrever ele no curso de conhecimentos, porque ele cuidava da tia e da irmã dela. Mais tarde, ele teria que cuidar da mãe. Nossa, aquilo foi um espetáculo, um espetáculo. Eu acho que para mim, foi a experiência mais marcante que a gente teve dentro de história, né? De desenvolvimento bacana, né? Que teve no curso. E dá até um coração, né, ouvir essa história, porque a gente estava falando, né, que faltam homens para cuidar e tal, e um garoto tão novinho, já olhando para frente, se importando com idosos e querendo ter algum tipo de conhecimento para desempenhar melhor essa função. Muito legal. Gente, então é isso. Estou muito feliz, as pessoas todas aqui estão falando que, puxa, foi muito interessante, muita informação. Ai, que bacana. Essa palestra. Então, Beth, queria te agradecer imensamente por ter topado passar essa horinha com a gente, esclarecendo essas dúvidas que são, tenho certeza, dúvidas de muitas outras pessoas. Oli, eu só queria finalizar. Primeiro, eu queria te agradecer muito, que eu também adorei o nosso bate-papo. E eu fui me informar, porque agora na pandemia eu fui agraciada com os livros da Ana Cláudia Quintano Arantes. Eu não sei se você conhece, eu tive a oportunidade de ler os 3 livros dela, eu amei demais. Eu me lembro que num dos livros ela falava assim, que a pessoa que está cuidando por escolha é infinitamente mais leve do que aquela que está cuidando por obrigação. Que o trabalho é basicamente o mesmo número de dedicações, as mesmas horas de trabalho, o mesmo tudo. A diferença é o motivo que te faz ficar ao lado da pessoa que você cuida. Então, eu chamaria para a gente refletir qual é o verbo que te coloca ao lado da pessoa que você cuida. Se esse verbo determina a sua saúde, se o verbo for eu preciso, eu devo, eu tenho que,
vai ser mais difícil de você estar ali. Mas se for um verbo eu quero, pelo menos eu acho que ele vai ser mais amoroso. Eu termino a nossa live dando essa reflexão, como é importante o verbo que a gente está do lado de quem a gente está cuidando. E com isso eu não tenho mais nada para acrescentar, né, gente? Eu quero só mandar um beijo e desligar. Mas vou fazer vou dar um recadinho, Beth. Então, muito legal. Muitíssimo obrigada por provocar essa reflexão na gente. Eu acho que é realmente importante a gente ter isso em mente, né? Que dependendo de como a gente enxerga esse cuidar, fica mais leve ou mais pesado, né? Então, muito obrigada por trazer para a gente. Pessoal, queria agradecer a todo mundo que participou, Luzia, Mel, Inês, Eliane, Edi, Cris, muita gente que deixou comentários, que compartilhou experiências. Muito importante a presença de vocês para tornar essa conversa ainda mais rica. Semana que vem a gente continua com a nossa série Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. E a gente vai falar sobre moradia, que é um tema que todo mundo quer saber. Estou envelhecendo, quais são as opções de moradia que eu tenho? Vou para um co-housing, fico em casa, vou envelhecer num cruzeiro, onde é que eu envelheço? Então vai ser um papo muito legal também, nesse mesmo bate-lugar, mesmo bate-horário, e Insta Adaptar 360, às 19 horas, na quarta-feira que vem. A gente vai começar a fazer a divulgação, mas já deixa anotadinho aí na agenda. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada, Beth. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Te agradeço. Um beijo, Li. Obrigada mesmo. Tchau, Obrigada. gente. Tchau.